Fala pessoal, tudo bom? Quero levar hoje vocês para conhecer como que a Y-Parto faz um laudo de verificação estrutural em uma planta de formas sobre a verificação desse espaço que vocês estão vendo aqui hoje. Nosso cliente nos contactou para poder fazer a verificação estrutural, uma análise estrutural desse espaço aqui, que vocês aparentemente parece um solo firme, mas é uma laje técnica. Aqui embaixo existe um subsolo e a gente está fazendo toda a investigação para saber se ela suporta o carregamento previsto para o plano de projeto do evento ou se vai precisar de algum tipo de escora, né? Essas análises vão garantir que o evento ocorra de maneira tranquila e segura, além de também fazer uma planta de preservação, um relatório para os donos do imóvel ter futuros planos de manutenção e correção, visto que é um prédio histórico e a gente está aqui no centro do Rio de Janeiro, na região da Gamboa. Então sempre é interessante fazer toda essa análise estrutural. O cliente, muito sabiamente, direcionou, contactou a Y-Parto para fazer essa verificação. Isso vai garantir a ele toda a segurança que ele precisa para fazer o seu evento. Então hoje eu estou chamando vocês para conhecer um pouco do dia a dia e o passo a passo da nossa verificação. Então a equipe da Y-Parto vai estar aqui fazendo todo o levantamento e vocês vão poder ver, acompanhar todos os passos. Então pessoal, continuando aqui, uma das fases essenciais, toda a nossa equipe vai utilizar um macacão desse. Ah, Vinícius, por quê? O local onde que a gente vai fazer o próximo passo da investigação, ele é um pouco insalubre devido à movimentação da maré. Existe uma entrada massiva de água no local e aí ele oscila. Então tem algas, bactérias, existe uma biótica ali no subsolo, onde que vocês vão poder ver, e a gente precisa estar resguardado. Então toda a equipe vai estar utilizando um macacão como esse, e aí vocês vão ver o passo a passo da utilização. Então, pessoal, agora vocês vão acompanhar a gente fazendo a investigação no subsolo do espaço. E olha que interessante, tá vendo a brita que existe no local? Essa brita, ela parece que é um terreno normal, mas na verdade é uma laje de concreto armada, onde que a gente consegue verificar ela e a sua espessura nesse ângulo. Então a gente tem essa rampa que acessa o subsolo e lá dentro vamos fazer todo o processo de investigação da estrutura. Antes de adentrarmos, tem duas características importantes que nós conseguimos verificar. A primeira, os pilares eles não estão gastos, ou se estão gastos, eles estão gastos superficialmente. Além dele, ele tem esse formato de cálice e existe um grande bloco amarrando a cabeça dos pilares. O que acontece? Esse tipo de formação do pilar amarrando na cabeça, amarrando esse bloco e tendo essa característica de cálice, me diz o seguinte, que esse subsolo ele foi escavado depois. Ah, Vinícius, mas como que você pode ter certeza? Não é certeza, é um indício do nosso processo de investigação. Primeiro, o ocupante, o dono, o proprietário do imóvel, tem só plantas arquitetônicas e todas as plantas arquitetônicas não têm nenhum subsolo. E quando a gente chega aqui, o pilar é o elemento mais protegido, ou seja, as vigas, blocos e fundo de laje têm cobrimento insuficiente e o pilar em si tem essa forma octogonal e tem um cobrimento suficiente. O seu concreto ele é muito mais resistente. Isso me diz que essa fundação ela foi escavada posterior, tanto que toda essa infiltração que existe, ela não foi planejada, ela foi induzida, essa proteção, essas paredes, todos esses elementos, eles foram adicionados depois e não foi feita a vedação e os tratamentos adequados.
Então agora a gente já vai estar entrando aqui para fazer todo o processo de investigação e vocês vão poder acompanhar. Então, o ideal é se proteger e atacar na patologia. Dando continuidade aqui, devidamente trajado, a gente está no local onde que a gente vai fazer a inspeção. Então esse subsolo, aquele terreno que vocês verificaram na parte superior, onde tem a brita e todos os elementos, aqui é que você está vendo por baixo, é um subsolo. E aqui enche no nível de água até aquele ponto ali, ó. Até essa linha aqui enche de água, até esse local. Então o interessante é o seguinte, o cliente nos contactou, Vinícius, preciso verificar todas as manifestações patológicas existentes e qual é a capacidade de carga máxima que essa laje, no estado atual, ela suporta. Depois disso, verificada a capacidade máxima, se precisa ou não de um escoramento, um projeto de escoramento, um plano de escoramento. Essa verificação é crucial para o cliente ter o resultado que ele precisa e também para o imóvel, visto que o imóvel está aqui há alguns anos sem ninguém fazer nenhum tipo de manutenção e ele oscila, né? Ainda tem esse problema, essa sazonalidade da maré, aonde que enche e chega. Eu estou bem em cima de um carpete de algas e bactérias, então por isso toda a equipe vai ter que estar trajada utilizando esse traje de proteção para evitar contaminação ou ter algum tipo de patógeno que a gente não conhece. O interessante é o seguinte, fazer um plano correto, traçar ele de maneira adequada. Então a gente vai primeiro fazer o levantamento arquitetônico, mapa de formas, mapa de manifestações patológicas e relatório fotográfico e análise desses dados. Então esse roteiro é essencial para evitar que a equipe fique aqui muito tempo aqui embaixo e dar velocidade para o resultado que o cliente quer, já que a gente tem uma semana para poder fazer toda a análise. Então segue a gente que você vai adorar entender o passo a passo dessa investigação. Pessoal, fazendo a inspeção aqui do espaço e a verificação, a gente conseguiu identificar já algumas manifestações patológicas. Óbvio que a principal e mais generalizada é a corrosão das armaduras com a expulsão do concreto, né? Visto que toda vez que uma armadura oxida, ela perde seção e ganha volume. Esse esforço do crescer o volume dentro do concreto, ele acaba estourando, já que o concreto ele aguenta muito a compressão e pouco a fricção. E aí a gente mapeando aqui já o local, a gente consegue verificar o quão castigada está essa estrutura. No fundo das vigas, a gente tem esse tipo de manifestação, essa corrosão agressiva, já bem avançada, e também nesses blocos aqui, ó, que funcionam na cabeça dos pilares. Essas estruturas estão mais danificadas e existem pontos específicos da laje, como aquele ali, ó, como esse aqui, ó, que sofreram por dois motivos. O primeiro, tinha um vão aberto, onde que a água continua descendo até hoje, existia um vão, apesar de ele estar parcialmente fechado, e teve toda essa armadura oxidada. Então, existe um dano maior, né? Um dano prolongado nesses pontos. Já houve também algum tipo de investigação em algum momento nesse vão de laje, está vendo que está toda picoada? Provavelmente a equipe tentou fazer algum tipo de recuperação, alguma manutenção alguns anos atrás nessa localidade. E essas manifestações, elas se refletem para toda a estrutura. Então, fazendo a análise, na primeira entrada, a gente tem 90% de oxidação dessas armaduras. Essa é a manifestação patológica predominante. Obviamente, sujidade, né? E tem outras manifestações, como fissuras, trincas e alguns determinados elementos. Todos esses elementos vão ser investigados e a gente vai conseguir mapear esse roteiro e saber aonde ou quando fazer o tipo de escoramento preciso. Tá? O local também, vamos fazer algum tipo de recomendação quanto à limpeza desse espaço, que não é tão trabalhoso e difícil de fazer, mas uma das soluções que a gente vai dar aqui também é a limpeza e manutenção desse espaço, obviamente sugerindo no futuro um plano de correção e manutenção para essa laje. A gente está fazendo a planta de forno, a verificação da estrutura, né? E existem algumas manifestações, obviamente, que já sabia que alguns pontos estavam piores do que outros.
pessoal, que interessante. A gente está utilizando luz UV. Essa luz ela reage com determinados animais ou superfícies que conseguem reagir. E aplicando a luz UV aqui, a gente consegue ver essa colônia de bactérias e esse fluxo que vocês estão vendo ascendente de água é a água proveniente da bacia, né? Da bacia da lagoa aqui. Então estamos no mesmo nível do mar e aí a gente consegue ver a água do mar fluindo por entre os concreto. Toda essa biótica que vocês estão vendo aqui são as bactérias e algas presentes que vivem aqui nesse local, justamente por conta dessa água que está sempre fluindo e presente aqui nos espaços. E aí, pessoal, com isso a gente conclui nosso laudo de investigação dessa estrutura. Espero que vocês tenham gostado, curtido e entendido como que a gente faz os nossos procedimentos. E vocês já sabem, se quiser saber mais e tiver qualquer dúvida, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Eu sou Vinícius Oliveira de Araújo, sou engenheiro civil, especialista da patologia das construções e o seu engenheiro especialista.